Júlia, sobre a Cefet. Ela fala aqui, você tem algum plano? Estou fazendo essa pergunta porque o prédio já está inaugurado há 4 meses e ainda não tem nenhuma programação de cursos disponível. Tem, não tem? Tem... Olha, o Cefec pra gente é motivo de orgulho, né? A gente quando iniciou aquele projeto, ainda na gestão do prefeito Cazé, foi uma guerra para conseguir adequar o local, né? Vai fazer, não vai fazer naquele local. Aí alguns empresários da região foram contra, enfim. Mas tá lá, aos trancos e barrancos, foi inaugurado, Felipe. Sim. Né? Foi inaugurado. Não está sendo usado ainda na prática como a gente gostaria que fosse e como a gente vai fazer que seja. A gente tem que criar ali possibilidades para os jovens. Sim. Sabe? Hoje a gente tem ali a faca e o queijo na mão. A gente precisa ter ali profissionais que estejam capacitados a capacitar o jovem que está querendo entrar no mercado de trabalho. Perfeito. Né? A gente tem possibilidades ali. Bom, o que a gente tem hoje como título? Patrimônio cultural gastronômico, não é isso? A gente tem o título de gastronomia da Unesco, a gente tem biodiversidade, cultura e biodiversidade. Vamos começar nesse viés? Vamos incentivar ali a questão cultural, a questão gastronômica. Esses dias eu estive dando uma volta ali pela Ilha das Cobras e eu conversei com um rapaz, ele estava fazendo uma manutenção num barco lá. Cara, a gente não tem hoje a questão da carpintaria naval. Sabe o que vai acontecer, filho? Os velhinhos, os mais idosos, eles vão cumprir a missão dele aqui, eles vão, não vai ter quem compra esse papel. E olha, a gente está falando de um mercado náutico em Paraty que é aquecidíssimo. Olha quantas embarcações a gente tem espalhadas naquele cais pesqueiro, nas marinas, quantas marinas a gente tem em volta aqui dessa orla. Nossa. Então assim, é um mercado que tem muita gente, é um mercado que tem muito serviço a ser prestado e hoje a gente não tem gente capacitada. Vamos usar o Cefec para isso. Capacitar, a gente vai de mecânica, solda, essas coisas assim, mecânica, elétrica náutica, um absurdo de caro, sabe por quê? Tem 2 ou 3 pessoas que fazem. Não tem tempo de fazer? Não tem tempo, então é aquela coisa, é a lei da oferta e da procura, Sim, não é isso? Se você tem uma oferta muito grande e não tem procura, é isso, exatamente. Assim, a gente precisa ter realmente, Júlia, né? Júlia, a gente tem sim, pra gente, eu que sou jovem também, eu sei do potencial transformador que é a educação. Eu sei onde a educação pode atuar, o que ela faz para transformar a vida da gente, o que ela pode causar a longo prazo na vida da gente, sabe? Porque quando a gente tem acesso e possibilidade a uma escola tão bacana como é o Cefec, que pode causar na vida da gente a longo prazo, é sensacional. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai investir pesado na criação de cursos para capacitar esses jovens aqui. Não só os jovens de idade, mas o jovem idoso que tem interesse hoje em dia porque nunca é tarde para aprender. A gente é um eterno aprendiz nessa vida. Então a gente precisa todos os dias conseguir ser uma pessoa melhor. E estudando no Cefec vai ser legal, vai ter essa possibilidade, a gente vai estruturar com o que for preciso, a gente vai colocar ali mecanismos para que a gente consiga ter e dar ao jovem tudo do bom e do melhor que ele possa ter ali, com relação à questão de estrutura de fato, né? Mobílias, enfim. Acho que isso é importante, sem dúvida. Quando eu falo de educação, eu fico muito à vontade de falar, porque primeiro a minha mãe era professora, né? Minha saudosa mãe, professora de Naí. Inclusive minha mãe, acho que poucas pessoas tiveram o privilégio de ter aula com a mãe. Minha mãe deu aula para mim na 8ª série no Sembra. E aí era bom e ruim, né? Porque era ruim porque assim, ali na sala de aula parecia que ela não me conhecia, bicho. A mãe, ela nem olhava. Mãe. Quando falava professora, ela virava. Mas mãe, ali eu não sou sua mãe. Fazer bagunça então, nem pensar. Então assim, sou filho de professora. Hoje, o que me motivou também, uma das coisas que me motivou também a vir nessa empreitada aí, foi ter me encontrado num partido que realmente eu acredito que tem como ideologia a educação. Eu estou filiado no PDT, né? A nossa pré-candidatura é no PDT, que tem como símbolo maior aí Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, pessoas que são ligadas estritamente à questão educacional. Então é uma preocupação pertinente na nossa caminhada. Tá? Acredito que a gente pode desenvolver um trabalho educacional muito legal. A gente tem que entender que a questão educacional ela inicia lá na primeira idade. E o que a gente quer criar, Guilherme, é um programa de criança zero fora da creche.
Hoje, nenhuma criança pode ficar fora da creche. A gente tem que dar oportunidade a esse pai de família, a essa mãe de família, especialmente a mãe solo, né? De ter oportunidade de trabalhar. Então a gente vai diminuir essa faixa etária de acolhimento. A gente vai começar com 6 meses. Essa é a nossa proposta. A gente vai começar a acolher essa mãe, essa criança, com 6 meses de idade. E ali ela vai ter todo o carinho, a mãe vai poder ir trabalhar. E uma outra coisa importante que assim, a gente vai olhando, a gente fica meio sem entender. O horário que acaba hoje, que a mãe tem que buscar na creche, é às 16 horas. Também. Aí você me diz, quem é que trabalha até às 16 horas só? Exatamente, faz sentido. Então olha só, patrão, você vai ser legal comigo, tá? Todo dia você é um pouquinho mais cedo. Um pouquinho, 2 horas, 3 horas. Gente, se a pessoa... Já gerou problema. No mínimo até às 18 horas, Felipe. Tem que ter, porque aí você consegue ampliar o leque de possibilidades daquela mãe trabalhadora. Sim. Sabe? Olha, eu não consigo, porque até às 16 horas eu não consigo. Eu tenho um horário de trabalho até às 16, até às 17. Beleza, você já conseguiu aumentar. É isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é zerar a criança fora da creche, abrir possibilidade das mães trabalharem com excelência, das mães trabalharem com tranquilidade, sabendo que ali ela vai estar num ambiente adequado, num ambiente limpo, num ambiente ali onde ela vai poder se alimentar, essa criança vai estar alimentada, e o horário de trabalho dela vai bater com o horário de saída da criança da escola. E depois o horário do transporte para ela ir embora vai estar batendo com o horário de saída dela do trabalho, com o horário de saída da criança da creche e com o horário dela chegar em casa. Você entende como as coisas são uma engrenagem? Como eu falei antes, que as coisas têm que se encaixar. A gente precisa pensar no macro. A gente precisa estruturar a cidade pensando num plano muito maior do que o que a gente vê hoje. Os problemas eles estão interligados, sabe? Então isso é uma coisa que eu acho que a gente vai fazer já. É uma coisa assim, a curtíssimo prazo, está dentro dos 100 dias que a gente precisa olhar. Outra coisa que a gente se preocupa demais, que a gente vai voltar, uma coisa que assim, a gente tem muito carinho por esse programa, que é o programa Escola de Comer, né, que a gente vai convidar novamente a Ana Bueno para poder estar de olho nesse programa, para os chefes de cozinha estarem aí junto, apadrinhando as merendeiras das escolas, muito, né, para poder fazer. E querendo ou não, é uma pessoa mais para supervisionar, para dar uma atenção e também para poder melhorar a qualidade. Né? Porque muitas vezes, cara, o que a gente tem é o seguinte, a merendeira, olha, eu tenho várias amigas merendeiras, vou até mandar um beijo aqui, Marcela, um beijo para você, a amiga merendeira, tem criatividade, tem vontade, sabe fazer, mas sabe o que falta ali? Aquela pessoa do lado para dar uma dicasinha aqui, para dar uma dicasinha ali. Isso é importante, é importante. Então esse olhar a gente vai ter que ter, a gente vai ampliar essa questão da creche nas escolas, se for preciso que a gente readeque futuramente os horários, a gente vai fazer. Eu falo sempre que o meu plano de governo vai ser um eterno rascunho, porque não vai ter arte final, porque a gente não pode fechar um plano de governo. A coisa é dinâmica, todo dia as coisas mudam. Você entende? Um problema que hoje não existe, amanhã pode passar a ter. Então a gente tem que estar sempre aberto a ouvir, a gente pode adequar algumas coisas, a gente precisa melhorar a questão criar incentivos, principalmente quando a gente vê hoje o jovem que sai da escola meio-dia, 1h, esse período da tarde ele não tem o que fazer, a gente tem que criar um período integral, a gente vai fazer isso como prioridade, sabe? Criar nesse contraturno aí, opções para ele dentro da área de cultura, cinema, gastronomia, esporte. Olha, eu vou falar para você na minha época. Na época a gente brincava ali na praça, saía da escola, ia ir pra praça, ele brincava, ali tinha o Congá, tinha aula de vôlei ali, tinha o falecido Rebelo. Né? Quem não passou pelo falecido Rebelo, alguma coisa que ele fez ali na quadra, tinha o pessoal do basquete, tinha o pessoal do futsal, tinha o pessoal que fazia, era um movimento. Ocupava a cabeça daquele adolescente, daquela criança que estava ali. Então assim, o que a gente precisa criar é formas de incentivar o aluno a se manter dentro da escola, permanecer ali. Porque quando ele está no ambiente escolar, ele está com menos risco de se envolver em coisa errada, ele está com menos riscos. Não estou dizendo que ele zerou a possibilidade, não. Porque às vezes a pessoa quer e ponto final, não tem jeito. Mas ali dentro da escola, um ambiente escolar, ele vai estar seguro, ele vai estar alimentado, ele vai estar sendo bem tratado, vai ter uma pessoa ali que vai estar olhando por ele, né? E o poder público vai estar atuando diretamente naquela criança que está ali. E essa criança dali, a médio prazo, vai se tornar uma pessoa do bem. Sabe? Vai ter um futuro promissor pela frente. Aí você vai ter uma escola técnica para poder capacitar tecnicamente essa pessoa e ela vai desenvolver no mercado de trabalho. É assim, é a engrenagem que a gente está tanto falando.
É isso. Pô, que engrenagem. E aproveitar para parabenizar mais uma vez, porque você tocou no nome aí, Ana Bueno. Eu sou admirador da Ana Bueno, então parabéns aí pelo nome que você citou. Quando eu falei que fui secretário de administração e ali eu tive a oportunidade de trabalhar muito com servidor, lidar diariamente com servidores de diversas áreas e tal, eu tive a oportunidade também de debater muito com a questão dos professores, né? Como eu falei, minha mãe era professora e tal, e uma coisa que a gente precisa citar aqui, que é uma coisa que quem me conhece sabe da minha atuação dentro do poder público que eu já tive, sabe do meu compromisso com o servidor público, né? Uma coisa que a gente sempre buscou foi o diálogo. Queria aqui mandar um abraço para o presidente do sindicato, Léo Stramaro, um amigo, uma pessoa que a gente conseguiu estreitar um relacionamento bacana, e a partir dali acho que todos ganham, né? Porque quando você tem um diálogo, quando você tem um respeito, quando você tem uma troca mútua ali de compromissos, as coisas fluem naturalmente. Eu acho que muito dos ganhos, né, que os servidores tiveram de um modo geral ao longo dos anos aí foi muito a esse bom relacionamento que a gente construiu com eles. Então uma coisa que a gente tem aqui como vontade e que a gente vai conseguir fazer, se Deus quiser, é manter esse bom relacionamento, os compromissos com os servidores públicos. Todos sabem do meu olhar carinhoso, quanto eu gosto, quando eu tenho que conversar, como eu gosto de ouvir vocês. Então o que a gente precisa entender é que o professor, ele pode muito mais, mas ele precisa sim ser valorizado, ele precisa sim ter uma estrutura bacana, ele precisa sim ter um olhar muito mais carinhoso ali para ele. E uma coisa que a gente pretende fazer aqui em Paraty, porque, Felipe, você me deu os parabéns aí por eu ter sido direto com relação a questão da empresa de transporte, e eu vou também ser direto aqui com relação a outra coisa. Eu não tenho vergonha de copiar o que está dando certo. Sim. Nenhuma, zero. Eu acho que nesse mundo a gente não precisa criar tudo não, a gente pode copiar alguma coisa assim. E a gente vai botar dentro da educação o que a Angra fez. O prefeito, o Fernando Jordão lá, ele criou uma forma de movimentar, aquecer o comércio local com relação à questão de uniforme escolar e material escolar. Perfeito. Não sei se vocês conhecem, ele deixou de fazer uma licitação onde ele colocaria lá, vamos lá, 200 itens, lápis, borracha, caderno, não sei o que, enfim, N coisas lá. Ele criou uma média de gasto, de consumo, gasto médio por criança da rede pública cadastrada, aquele aluno da rede pública. Sim. E ele observou lá, vou chutar aqui, tá? Não sei exatamente, que uma criança da rede pública tinha um gasto entre uniforme, material escolar de R$400. Ele criou um cartão, R$400, responsável. Ó, pai, mãe, vem cá, aqui ó, tá aqui ó. Esse aqui é o cartão. Caramba, Sal. E você vai poder usar ele no comércio local. Que interessante. Então, ali- Você quiser, e qual papelaria você quiser. Você vai comprar na papelaria que você quiser, você vai comprar na papelaria que tiver mais barata, você vai comprar Muito o material que a interessante, sua cara. filha, que o seu filho quer. Né? Olha que bacana. Olha que interessante. Pai, eu quero aquele estojo do Pokémon. Sim. Vai ser o estojo do Pokémon. Ô, mãe, eu quero da Barbie. Vai ser o estojo da Barbie. Por quê? Porque agora não vai ter aquele que é igual para todo mundo. Não. É isso. Perfeito. Você entendeu? Que Você cria uma interessante. possibilidade legal. Aquece o comércio local. Sim. E isso a gente vai fazer em Paraty. E eu tenho certeza que vai dar certo. E a gente vai ampliar futuramente para outras áreas relacionadas à questão de material hidráulico, material de obra. A gente precisa entender como é que vai funcionar isso para aquecer também Sim. outras áreas do nosso comércio. Restaurante, enfim. O que der para fazer nesse sentido para potencializar e priorizar o comércio local, a gente vai fazer. É uma preocupação que a gente tem. Tentei fazer isso como secretário de administração para assim, meio que tirar essa... Existe uma visão antiga, né, de que as coisas com relação à licitação e tal. Então, Sim. as pessoas se afastam, elas não procuram participar. Eu sempre incentivei as pessoas empresários de Paraty que participassem das licitações de Paraty. Acho que foi importante. O dinheiro gira aqui, o dinheiro roda aqui, as coisas vão ficando aqui. O cara volta em imposto, volta em emprego, volta em desenvolvimento. Então, assim, a gente precisa incentivar que esse dinheiro circule dentro do comércio. E fazendo isso, melhora para todo mundo. Então, era só um adendo com relação à questão Sim, da educação. Mas é muito interessante, porque é a mesma coisa. A gente montou um podcast, né? Ou um videocast, chama o que você quiser, um talk show. Porque a gente acabou de sair de um estúdio fechado, que é o que está nacionalmente funcionando, e a gente montou um negócio diferenciado. Sim, sim. Ou seja, você acaba de citar que vai sair da velha forma de fazer o negócio, e a pauta licitação é pesadíssima,
Então, pô, parabéns, é diferente mesmo esse modo de gestão.